Mateus capítulo 10, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. O tema da nossa mensagem hoje é resolvendo pontos de tensão. Este é um tema já há bastante tempo separado dentro do nosso cronograma de pregação. Então não é um tema resolvido nessa semana, não é um tema escolhido nessa semana. O tema e o texto da Palavra de Deus, ele já acompanha a nossa escala de pregação, nosso cronograma de pregação já feito há algum tempo. Então, o que dissermos nessa noite, o que Deus falará nessa noite, talvez tenha a ver com a sua vida, e Ele escolheu para que você estivesse aqui nessa noite, para que você pudesse ouvir. Então, isso não é um tema e uma palavra dirigida aos problemas dessa semana, é alguma coisa que nós já estamos orando e trabalhando nisso, e esse é o texto, e esse é o tema de pregação nessa noite. E eu vou ler somente um versículo do capítulo 10, e depois nós vamos percorrer por outros textos, os outros versículos desse capítulo 10. Mas, por favor, olhe o versículo de número 16 do capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 16. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Eu os estou enviando entre lobos. Capítulo 10 é o envio do Senhor Jesus Cristo dos 12 apóstolos para cumprirem uma missão. Jesus dá algumas recomendações, tantas recomendações, que desse texto nós podemos tirar vários sermões, só pelas recomendações. Jesus diz a eles que vão direto aos israelitas. Quem são esses israelitas dentro de Israel? São os israelitas perdidos. E eles têm uma mensagem a proclamar. A mensagem é o seguinte, curta e objetiva. O reino dos céus está próximo. E o Senhor Jesus Cristo, olha, vão e abençoem as pessoas. Como assim? Curem, expulsem demônios. Eu lhes dou autoridade para poder fazerem isto. Mas uma coisa, não cobrem nada. Entendam uma coisa, vocês não estão indo para uma viagem de férias. Não é um final de semana de descanso. Inclusive, não levem nada mais do que é necessário para que vocês cheguem às cidades, às casas, aonde vocês precisam ir. Vocês sobreviverão do que lhes for ofertado. Então não se preocupem. Agora, hospedem-se nas casas que os receberem dignamente. Se há alegria em receber vocês, então se hospedem neste lugar. Vocês terão algo a dar a quem hospedarem vocês. A minha paz, que eu dou a vocês, essa paz será com todos aqueles que hospedarem vocês. Quem não os hospedar, quem lhes for rude, quem virar as costas ao convite, à pregação, à recepção que vocês estão pedindo, também ganhará o juízo, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lhes dizer que vocês correrão perigos. E digam o seguinte, que na proclamação do Evangelho, na proclamação de que o reino dos céus está próximo, todos aqueles que crerem e aceitarem este reino e quiserem vir para este reino, diga-lhes que
momentos difíceis hão de vir sobre a vida deles. Ou seja, nem tudo será mil maravilhas. Os que aceitarem o reino do céu saibam que terão tribulações, digam isso a eles. E aliás, digam que haverá pesadas, extremas tribulações. Eles começarão a enfrentar dificuldades a partir de suas casas, de suas famílias. Serão odiados por minha causa. Terão de fugir porque serão perseguidos. Diga-lhes que não tenham medo. E eu digo isso a vocês, não tenham medo, Jesus disse. Se é que devem temer, temam o único Deus, que tanto pode tirar a vida de alguém, como também tem autoridade e soberania para mandar alguém ao inferno. Tudo que eu tenho falado em vocês, em particular, tudo que eu tenho falado a vocês no meio da noite, vão, proclamem isto. Digam aos povos perdidos, às pessoas perdidas, que o reino dos céus está próximo. Para alguns, para algumas vidas, a situação vai piorar muito, mas digam a eles que Deus vai continuar cuidando da vida deles. Diga isso a eles. Diga que há um novo caminho a ser seguido, mas há um preço a ser pago por esse novo caminho a se seguir. Diga a eles que não esperem um paraíso aqui nessa terra, mas na verdade se preparem para os tempos talvez mais difíceis da sua vida. Mas diga a eles que vale a pena, entreguem suas vidas porque vale a pena. O que receberão será extraordinariamente melhor do que o tipo de vida que eles têm hoje. Vão, digam isto, preguem isto. É assim o contexto do capítulo 10 de Mateus. Jesus começa no verso 1 dizendo, olha, eu vou dar autoridade para vocês. E Jesus termina, aliás, Mateus termina o seu evangelho no capítulo 28, com os versículos que nós conhecemos muito bem, Jesus dando essa autoridade a nós, a você, dizendo a nós, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, isso tem a ver comigo e com você. Aliás, o capítulo 10 também tem a ver conosco, porque Jesus diz aos discípulos para irem, mas ele também estava pregando para os futuros discípulos, os discípulos imediatos que passariam os 30 próximos anos depois disso, numa dificuldade tremenda. Mas também ele diz a nós, 20 séculos depois, já hoje no século 21, a respeito disso daqui, isso é com a gente também. E Jesus está dizendo, eu tenho autoridade, eu digo a vocês que vão. E não se preocupe, preguem, vivam. Porque quem fará o demais é o Espírito Santo. Porque ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Mas vocês vão. É preciso ressaltar que quando Jesus começa a falar com seus discípulos, no capítulo 10, ele utiliza de uma absoluta franqueza. Jesus Cristo é muito claro. Jesus não esconde.
Jesus abre e diz exatamente o que aconteceria com quem quisesse segui-lo. Jesus diz: a vida cristã não é uma vida de fantasia. Por isso, não se preparem para o paraíso. Mas eu quero lhes dizer como as coisas serão. Jesus utiliza de uma franqueza divina, de uma franqueza santa, de uma franqueza que não engana os seus discípulos. Mas a franqueza de Jesus é tão divina e tão santa que impulsiona os discípulos a irem e a pregarem. Jesus não esconde, ele não mascara. Disse que num banquete apareceu ali num jantar 2 vultos, um fantasiado de mulher e o outro fantasiado de homem, do tamanho de 2 crianças de 8, 9 anos de idade, e começaram ali a fazer algumas palhaçadas. E diz que esses 2, mascarados e vestidos de homem e de mulher, a cada gesto que eles faziam, arrancava gargalhadas de quem estava ali no jantar. Em determinado momento, o objeto caiu no meio deles. O primeiro pulou como se quisesse agarrar aquele objeto. Em seguida, o segundo pulou também para agarrar aquele objeto, como se quisesse ter aquilo que havia caído no meio deles. E naquela luta de um com o outro, a máscara caiu. E todos puderam perceber quem eram aqueles 2. Eram 2 macacos. Jesus não mascara. Jesus não engana. Jesus não fantasia o que os cristãos enfrentariam pela frente. Ele usa então dessa sinceridade divina. E ao mesmo tempo que ele fala a verdade, ele impulsiona os seus discípulos a seguirem em frente. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto, e são muitas, e nós vamos trabalhar pouquíssimas aqui por causa do nosso tempo, é esta: que haverá nas nossas vidas momentos difíceis, se não terríveis, terríveis. O versículo que nós lemos é chocante, porque o Senhor Jesus diz para nós: olha, eis que eu estou enviando vocês como ovelha entre os lobos. Versículo 17, ele vai dizer para nós que ao seguirmos o Senhor Jesus Cristo, os homens nos entregariam aos tribunais, e mais do que isso, nos açoitariam. Versículo 19, ele vai dizer que seremos presos. Versículo 21 vai dizer que nós seríamos traídos pela família. Os familiares seriam que nos entregariam. Versículo 22, ele vai dizer que nós seríamos odiados. Versículo 23, ele diz que nós seríamos perseguidos. E o versículo 34, 35 e 36 é algo impressionante. Olha aí na sua Bíblia, o próprio Jesus dizendo: não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Jesus não esconde a realidade que esperaria os seus discípulos. Todos esses versos dizem respeito aos que entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo e o que os esperaria. Meus irmãos, Jesus disse que nós seríamos como ovelhas entre os lobos. Ovelhas, objeto de caça dos lobos, indefesa por si só, incapaz de defender-se à altura. Dizem os especialistas que um rebanho de ovelhas, ele, sem se perceber, ele vai ao encontro do lobo. Ele não sabe, ele não dimensiona o perigo. E se quando uma ovelha percebe o perigo, ela não consegue correr na mesma velocidade que o lobo. A sua carreira é logo interrompida por uma mordida, pelo abocanhar de um lobo feroz. Mas Jesus disse que neste mundo nós não precisaríamos
nos transformar em lobos. Jesus disse, olha, para se protegerem, transformem-se em lobos. Não, Jesus não disse isto. Jesus também não disse para nós andarmos pelo menos disfarçados como lobo, não. O que o texto diz é que nós continuaríamos como ovelhas no meio dos lobos, mas ovelhas do bom pastor. Que é o lobo, senão esse mundo disfarçado, esse mundo cheio de fantasias, como a história que lemos logo no começo. O que é o mundo, senão esse lobo que nos faz lutar, que não tem dó das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e que a gente pode dizer que luta injusta. Quantos sofrimentos de lutar contra esse mundo que não está nem aí com os princípios da palavra de Deus, não está nem aí com respeito a Deus e a sua vontade. Como as famílias que vivem como ovelhas do Senhor, gente que vive segundo os princípios do Senhor, tem sido perseguidos, famílias perseguidas, mulheres perseguidas, homens perseguidos, jovens perseguidos, por um mundo representado pelo lobo. O que ele quer é morte. Quantas famílias odiadas, quantas pessoas odiadas por viverem princípios da palavra de Deus, do reino de Deus. Os lobos continuam por aí, às soltas, disfarçados com tentações sedutoras e doces. Mas entendam o seguinte, ainda que as tentações sejam sedutoras e doces, as bocas desses lobos estão cheias de sangue, de vontade de pegar as ovelhas. Não se enganem com isso. No seu hálito tem cheiro de sangue, de morte. Chegam sorrateiramente, e sorrateiramente eles investem contra as ovelhas. Por isso, cuidado, parte prática. Não se encante com a cultura do nosso tempo. Essa é uma cultura disfarçada. Não em todos os pontos. Tem muita coisa boa na cultura, mas é preciso dizer que na cultura brasileira, na cultura do mundo, tem muitas partes carregadas inteiramente de conteúdos infernais. Cuidado com seus passos. Ovelhas que se afastam do rebanho do Senhor são presas fáceis para o inimigo. Cuidado com seus passos. Ovelha para andar junto e andar no rebanho, ovelha fora do rebanho é presa fácil para o inimigo. Se as suas lutas têm aumentado por seguir ao Senhor Jesus Cristo, você está nadando contra uma forte correnteza, contra esse mundo dominado pelo mal. Lobo significa, então, todas as ameaças do inimigo sobre a vida do rebanho de Deus, sobre a sua vida. Aliás, os judeus sempre compararam o povo de Deus como um rebanho de ovelha. E Satanás? Satanás, o povo judeu dizia, é o lobo. É o lobo. Então, a primeira verdade é que nós vivemos em tempos difíceis. Segunda verdade, que Jesus diz para nós, não tenham medo. Não tenham medo. Olhem comigo, verso 26a, 28a e 31. Olha só, 26, portanto não tenham medo. 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Vamos para o verso 31. Portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais.
palavra de Jesus para nós 3 vezes nesse texto é: não tenham medo, não tenham medo, os tempos serão difíceis. Sim, não tenham medo, não tenham medo. Por que ele pode dizer isso? Porque Jesus estava com o Pai e com o Espírito Santo na nossa criação. Ele nos conhece, Ele conhece quem nós somos, conhece a nossa estrutura, sabe o jeito que nós somos. Ele sabe como são os ataques diabólicos e cruéis sobre as nossas vidas. Ele diz: não tenham medo. Um homem chamado William Lyons Phelps, crítico, escritor e orador do século XX, morreu em 1943, ele disse o seguinte, que o século passado, olha só o que ele disse: o medo da vida é a doença favorita do século XX. O medo da vida é a doença favorita do século XX. Talvez nós pudéssemos dizer isso hoje ainda, século XXI. Que os temores, os medos continuam a ser uma das doenças favoritas deste século. E vem a palavra do Senhor para nós, ovelhas do Senhor, dizendo: não tenha medo. E aí nós vamos fazer uma pergunta: do que é que você tem tido medo? Aonde estão as áreas mais sombrias da sua vida? Aonde é que você não pode tocar? Jesus está dizendo: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Quando Jesus foi entregue a Pilatos, Pilatos olhou para Jesus e disse: eu não vejo crime nenhum nesse homem. Nenhum crime de morte, nenhum crime a ponto de condená-lo. Pilatos volta para a multidão e diz: olha, não encontrei crime nenhum. O que vocês querem? Querem que eu liberte Jesus ou que eu liberte Barrabás? A multidão, como um grupo de lobos, querendo sangue, diz: crucifica, crucifica. Crucifica, crucifica. Mas Jesus manteve-se em pé firme, cumprindo a palavra de Isaías 53, que diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca, com julgamento opressivo ele foi levado. Jesus continuou firme, por isso ele tem autoridade para nos dizer: não tenham medo, fiquem firmes. É Ele mesmo quem nos diz isso. Mas talvez a gente diga: como não ter medo diante de tantas tribulações, de tantas aflições, de tantas inseguranças? Aí então nós vamos para a terceira verdade. A terceira verdade é que Deus está cuidando das nossas vidas. Deus está cuidando das nossas vidas, você crê nisso? Amém? Deus está cuidando das nossas vidas. Você acredita que Deus está cuidando da sua vida no meio das suas tribulações? Deus está cuidando das nossas vidas. Você acredita que Deus está cuidando da sua vida no meio dos seus sofrimentos? Sim, porque Jesus não mente. E se Ele disse que cuidaria da gente, Ele vai cuidar da gente. Verso 29, verso 30 e verso 31, olhem só. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. O que isso tem a ver com segurança? O que isso tem a ver com cuidado para a minha vida? Talvez sua vida tenha piorado. Alguns que estão aqui nessa noite talvez ainda carreguem fardos pesados demais em seus ombros. Talvez alguns de nós, eu espero que não sejam muitos, mas talvez se forem, Deus conhece, estão a ponto de entregarem as suas vidas, ou entregarem uns pontos da sua vida nessa noite, nessa semana. Semelhante àqueles marinheiros que quando levavam o apóstolo Paulo preso no capítulo 27 de Atos, há um determinado momento em que as ondas se tornam muito grandes e se agigantam, e eles começam a tirar todas as coisas do navio, porque precisavam aliviar o navio, até um ponto que eles já não estavam com esperança, diz o texto, eles estavam desesperançados com tanta tribulação.
O texto diz que era trevas da noite, que não havia estrela, e durante o dia era tão nublado, tão tempestuoso, que era um dia parecido com um dia de morte. Já sem esperanças nenhuma, o apóstolo Paulo se levanta no meio daquele grande barco e diz: homens, escutem, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu amo, me falou nessa noite: não tenha medo, Paulo, não tenha medo, porque nenhum de vocês há de se perder. Ora, o Deus do apóstolo Paulo é o Deus das nossas vidas, e é o Deus que garantiu isso para nós em Mateus capítulo 10, não tenham medo, as suas vidas são preciosas para mim. Quanto é que valem 2 pardais nos nossos dias? Nada, gente, nada. Quanto é que valia no tempo do Senhor Jesus Cristo? Também nada. Os estudiosos dizem o seguinte, que quando alguém comprava 4 pardais, o vendedor dava o 5º de graça, que não valia muita coisa. Agora o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, se um deles cai ao chão, Deus sabe. Por que Deus sabe? Porque Deus está presente. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: você sabe quantos, isso não serve para os carecas, você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? A gente não sabe. Mas Jesus disse: olha, Deus conhece fio a fio. E o mais impressionante que ele diz para nós, nesse texto, do controle, do cuidado da vida dele nas nossas vidas, é o seguinte: qualquer fio que caia, Deus sabe qual foi o fio da nossa cabeça que caiu. Glória a Deus pelo esse cuidado. Que maravilha! Por isso esse texto está aí para nos mostrar que nós não precisamos temer, porque Deus continua cuidando da gente, ninguém está preocupado com fio de cabelo, mas o nosso Deus está preocupado com todas as coisas das nossas vidas, até aquelas que nós achamos triviais, banais, Deus está preocupado. Então, não se sinta descuidado, porque Deus está cuidando da sua vida, promessa de Deus. E Jesus não mente, Jesus não mente. Por isso ele pode garantir que ele cuida das nossas vidas. Ele cuida das nossas vidas. Há uma história de um rei que tinha um servo fiel. E esse rei chamou o servo e disse: olha, você sempre fala que você é feliz, está sempre alegre, mas por que isso? Diz: ó rei, eu sou feliz porque Deus é bom. Deus é bom, por isso eu sou feliz. O rei falou: tá bom. Um belo dia, o rei leva esse servo para caçar. Eles saem para caçar e no meio da caça acontece um fato. Uma onça vem e morde o rei e ele perde o dedinho. Esse rei volta furioso. Porque aquele servo havia dito que Deus é bom, Deus cuida da gente, Deus está em tudo na nossa vida. Ele cuida, Ele suporta, Ele controla as nossas vidas. Aquele rei vai para aquele servo e diz: você não diz que Deus cuida de tudo? Por que você me diz? Qual é a razão de Deus permitir que eu perca um dedo? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Quer saber de uma coisa? Você vai para a cadeia. E colocou aquele servo numa cadeia para se alimentar de pão e água. Passadas 2 semanas, o dedo, aquela dor já não incomodava mais, o ferimento já estava mais cicatrizado, e aquele rei sai para uma nova caçada. Agora mais equipado, com mais gente. E no meio da caçada, eles caem numa tribo canibal. São presos, e ali, um a um, é comido vivo. Aquela tribo deixa o rei por último. Quando é vez do rei, ele já muito temeroso, porque a vez dele se aproximava, e na vez dele chega, e quando o chefe, o pajé daquela tribo, olha para o rei e diz: esse daí não. Esse é amaldiçoado, falta um dedinho nele.
Dizendo isso, diz para ele: vai embora daqui, foge daqui, foge, foge. O rei volta para o seu palácio, manda chamar aquele servo e agradece ao servo, porque ele tinha entendido que Deus está no controle de tudo. Aquilo que nós achamos que é mal para nós, muitas vezes está dentro do plano de Deus. Então ele chama aquele servo e diz: obrigado, agora eu entendi, porque Deus permitiu que eu perdesse um dedo para que eu não perdesse a minha vida. Mas alguma coisa intrigava a vida daquele rei. E ele perguntou ao servo: mas por que é que Deus deixou com que eu prendesse você durante 2 semanas e tratasse você a pão e água? Aquele servo disse: olha, meu rei, Deus está no controle de tudo. Porque se eu tivesse acompanhado o Senhor nessa viagem, eu estaria morto nessa hora. Deus está no controle de tudo, isso é uma verdade para nós. Então, os pequenos acidentes das nossas vidas, aquilo que nós não gostamos, Deus está controlando todas as coisas, porque Ele conhece as nossas vidas, esse é Deus. Por isso, um fio de cabelo que cai, Deus conhece. Deus está cuidando da sua vida. Eu quero concluir com a 4ª verdade, para nós orarmos e cantarmos. O que é que eu preciso fazer para me apropriar dessas verdades bíblicas? O que é que eu preciso fazer para continuar firme no meio da minha tribulação? O que é necessário eu fazer para não temer mais? O que é necessário eu fazer para sentir-me cuidado por Deus de uma maneira completa? Jesus diz qual é a resposta para essas perguntas. Verso 38 e verso 39. Olha lá. Essa é a resposta. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Resumo. Para todos nós aqui nessa noite, a 4ª verdade para que a gente viva essa vida, enfrentando todo tipo de tensão que a vida nos traz. Sabe o que é o único jeito que Jesus diz aqui, em uma frase? É preciso uma entrega total. É preciso uma entrega total das nossas vidas para Jesus. É isso que nós precisamos. Não é outra coisa. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Disse Jesus: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. É nesse ponto que Jesus está dizendo: olha, não esperem o paraíso aqui, mas preparem-se para dias difíceis. Mas vem para o reino, vem viver os valores do reino, vem viver a nova vida. De que maneira? Comece fazendo uma entrega total da sua vida. Jesus está dizendo para nós, Ele diz todos os dias e a todo momento é o seguinte: entregue a sua vida terrena e vem receber a vida celestial que eu tenho para você. Entregue a sua vida cheia de temores e vem receber uma vida cheia do Espírito Santo para te dar forças para vencer. E vem entregar sua vida inundada de tentações e receba a própria vida do Espírito Santo de purificação na sua vida. Entregue a sua vida onde você chora por as pequenas perdas, para que você receba e entenda os grandes livramentos de Deus na sua vida. Essa é a proposta de Deus para nós. Aonde Deus está querendo chegar com essa palavra? Está tocando nas nossas vidas nessa noite, para que a gente vasculhe as nossas vidas, a gente trate nessas noites questões que talvez nós nunca tenhamos tratado, entregando isso tudo ao Senhor Jesus Cristo e recebendo dele a nova vida. Nós estamos falando de paixões, nós estamos falando de temores, de frustrações, de desejos, de sonhos, de projetos, de incertezas, de ministérios. Estamos falando da sua família, do seu filho, da sua filha.
da sua esposa, do seu esposo, da sua tia, do seu tio, do seu avô, da sua avó, aquele que cuida de você. Nós estamos falando do seu amigo, do seu vizinho. Nós estamos falando do seu emprego, estamos falando do seu chefe. Tantos momentos difíceis temos passado nesses ambientes todos. Talvez você diga, inclusive na igreja, pastor, sim, na igreja, entregue os seus liderados, entregue a sua equipe de colegiado ao Senhor. Uma dedicação completa do povo de Deus, uma dedicação completa, individual da sua vida aos pés do Senhor Jesus. Entregue seus companheiros de ministério, entregue a sua saúde, entregue a sua doença, se for o caso. Enfim, entregue o seu futuro. Entregue tudo. Entregue tudo. Baixe a sua cabeça. Jesus nos chama para uma restauração. Ele chama a sua vida por uma restauração pessoal. E só tem um jeito da restauração acontecer na sua vida. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas um dia eu entreguei, pastor, a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você não tenha entregue toda a sua vida. Há pontos de resistência na sua vida que você quer manter com você. Todo aquele que quiser manter a sua vida e não entregá-la completamente ao Senhor, diz a palavra de Deus nessa noite que vai perder. Mas todo aquele que considera perda, pontos importantes, mas pontos que afastam de Deus, entregar a sua vida por completa a Deus, diz a palavra de Deus, este achará a vida em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se você veio aqui nessa noite, e o Senhor Jesus tocou na sua vida, e você diz aí no seu lugar, você e Deus, Deus falou comigo. Eu quero que você ore comigo agora. Ore aí no seu lugar e ore para Deus dizendo o seguinte: Deus, hoje é o dia da minha entrega total. Hoje é o dia da minha entrega daquilo que eu estava aguardando comigo. Mas hoje é o dia que eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero entregar aquilo que o Senhor falou comigo nessa noite, Pai. Eu quero deixar aos pés da cruz isto. Eu quero sentir na minha vida os Teus cuidados, ainda que os tempos difíceis se apresentem na minha vida. Eu quero sentir a Tua presença dizendo para mim, todo momento, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu quero entregar minha vida para que o Senhor cuide, mude, transforme aquilo que é necessário transformar em mim. Me transforma porque eu quero ser parecido com o Senhor. Transforma a minha vida para ser parecido com o Senhor. Me transforma. Transforma a minha vida. Levanta a sua mão aí no seu lugar, se você pôde orar assim. A igreja de cabeça baixa. Se você pôde orar assim, levanta a sua mão, só para eu saber. Amém. 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 A igreja continua em oração. Este lugar hoje é um lugar de restauração de vidas, é um lugar de nós sairmos aliviados das nossas cargas.
Esse é um lugar hoje na sua vida que você veio e você vai deixar aqui neste lugar as coisas mais pesadas da sua vida. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Nós vamos fazer desse lugar aqui um grande altar de dedicação das nossas vidas a Deus. Mas antes de eu continuar, eu preciso fazer uma pergunta para alguns que estão aqui nessa noite. Existe alguém aqui nessa noite que nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo e nessa noite está dizendo para Deus: eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu nunca fiz isso, eu quero entregar minha vida ao Senhor? Se tiver alguém aqui, levanta a sua mão. Se tiver alguém, não tenha medo, levante a sua mão. A segunda pergunta: se cremos na palavra de Deus, se cremos que nós temos um Deus que não nos esconde absolutamente nada, se cremos que temos um Deus que nos fala a verdade, enquanto fala a sua verdade para nós, Ele cuida das nossas vidas, Ele trata dos nossos corações, das nossas doenças, das nossas incertezas, de tudo. E se Deus, presente neste lugar, tocou no seu coração, por que é que alguns ainda resistem ao Espírito Santo? Muitos levantaram a mão, mas eu tenho certeza de que alguns gostariam e não fizeram. Se isso é com você, levanta a sua mão agora aí onde você está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não levo isso, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse lugar aqui é um altar. Nós vamos ficar todos em pé. Todos em pé. E nós vamos começar a cantar: quero ser como tu. Eu quero ser como tu. E se você que levantou a sua mão disse isso para Deus e foi sincero, eu quero fazer um convite a você. Eu quero convidar para que você venha à frente, para que nós estejamos orando pela sua vida. Sem medo, mas numa entrega. Enquanto você canta, é um louvor para Deus. E não levantou a mão e quiser vir, venha. Nós vamos estar orando sobre a vida de vocês. Nós vamos estar orando sobre essa palavra pregada na vida de vocês. E Deus há de abençoar tremendamente a vida de vocês. Vocês são desafiados por um santo entregar, para uma entrega divina, para uma entrega preciosa a Deus. Vem para cá enquanto nós cantamos. Vem para cá, não tenha medo. Vem para cá, vamos cantar. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos constrangidos, né? Nesse texto que lemos, há uma palavra de Jesus que diz o seguinte: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Sabe por quê? Porque numa entrega para Jesus, a gente não tem que olhar o outro, a gente tem que olhar a gente, Deus. É por isso que muitas vezes as nossas vidas não mudam, porque nós não temos coragem, nós ficamos preocupados com o outro. Mas quando eu me preocupo comigo, e eu vou ao altar, e eu digo ao Senhor: muda a minha vida, o Senhor se alegra, o Senhor se alegra. Um quebrantamento de vida do Paulo, que está aqui na frente, o José, Carol, é Deus trabalhando para eles. O que importa é que a vida seja transformada onde precisa ser transformada. Talvez Deus tenha falado com você nessa noite, você está aí resistente com alguma coisa.
Nós vamos orar agora. Se as pernas te pesam, se a cabeça começa a pensar um bocado de coisa, deixe isso de lado, porque o seu lugar é aqui. Não é outro lugar. Se você quiser vir enquanto nós estivermos orando, venha, não tem problema nenhum. Mas esse é um altar de consagração a Deus. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Essas vidas nós entregamos todas elas nas Tuas mãos, Pai. Nós não podemos fazer absolutamente nada, por isso nós as entregamos ao Senhor, para que o Senhor faça, Santo Deus. Que haja manifestação da Tua graça curando, Santo Deus, as vidas aqui na frente. Derrama, Santo Deus, dos altos céus, da Tua misericordiosa bondade sobre essas vidas, ó Deus. E sara, Santo Deus, as feridas mais profundas, ó Deus, encontradas, ó Deus, na alma, Santo Deus, e no corpo de cada um que veio à frente, Santo Deus. Diz a eles, ó Deus, um sussurrar do Senhor no ouvido de cada um deles: não tenha medo, não tenha medo, eu cuido de você. Diz isso a eles, ó Deus, hoje e sempre, Pai. Porque eles vêm à frente nessa noite dizendo: eu quero me entregar totalmente ao Senhor. E nós os entregamos, ó Deus, aos Teus cuidados, para que o Senhor complete a obra, Santo Deus, que ninguém pode fazer. Que na nossa caminhada junto, enquanto igreja, Santo Deus, a gente possa, Santo Deus, ser curado, Santo Deus, a partir desses mais feridos, Santo Deus, que vem aqui, Santo Deus, à frente, Pai. Toma conta, Santo Deus, de cada pensamento, toma conta, Santo Deus, de cada dor aqui, Santo Deus, diferentes dores, diferentes situações, mas o Senhor conhece cada uma delas, a Tua palavra nos garantiu nessa noite, Pai. Não há absolutamente nenhuma das dores aqui na frente, Santo Deus, que seja desconhecida pelo Senhor, Pai, nenhuma delas é desconhecida. Mas o Teu bálsamo também diz na Tua palavra, Santo Deus, que o Senhor está presente enquanto choramos. O Senhor está presente enquanto nos derramamos em lágrimas, entregando as nossas vidas, Pai. A Tua presença continuará, Santo Deus, na vida desses, ó Deus. Nós pedimos sobre eles, ó Deus, uma semana de vitória, muito diferente da semana que eles têm vivido até agora, Pai. Abençoa cada um deles, ó Deus, e mostra a eles, ó Deus, que o Senhor não está no culto de domingo à noite, o Senhor vai estar com eles na hora que eles saírem daqui, na hora que eles chegarem em casa. As tribulações virão, mas o Senhor estará com eles, ó Deus, cuidando deles, ó Pai, tratando, Santo Deus, o que é necessário tratar, Pai. Mostra isso a eles amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. Mostra por meio da Tua igreja, mostra do jeito que o Senhor quiser, mas mostra a eles, ó Deus, que o Deus Todo-Poderoso, a qual os trouxe aqui à frente, também cuidará de cada detalhe da vida deles, ó Deus. Por isso, como ovelhas do bom pastor, eles não precisam temer, porque o Senhor Jesus, o nosso bom pastor, ó Deus, Ele cuida da gente e cuidará de cada um desses que estão aqui na frente. Ó Deus, faça isso, Pai. As ovelhas desgarradas, as ovelhas que estão longe, traz para perto do Senhor, Pai. Traz para perto, não deixa o lobo agarrá-las não, Santo Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus, ó Deus, qualquer ação, Santo Deus, sobre a vida desses nossos irmãos, ó Deus, que não venha do Senhor, que seja uma ação do maligno, em nome de Jesus, Pai. Guarda este rebanho aqui, Santo Deus. Os que estão aqui na frente, os que não puderam vir até aqui, guarda cada um deles, Pai. Guarda-os. Nós os entregamos, certo de que a Tua palavra pregada nessa noite se cumprirá na vida de cada um que veio aqui à frente. Certos disso, nós os entregamos e oramos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Antes de nós impetrarmos a bênção apostólica, abraça quem está do seu lado e diz assim para ele: tenha uma semana abençoada por Deus.
Diz para ele aí, não dispersa não, diz para ele, Deus vai cuidar de você. Eu quero ver você dizendo isso para ele, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Agora fecha seus olhos. Fecha os seus olhos para nós impetrarmos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, sejam com esse povo reunido aqui, com o povo do Senhor em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Volta para casa abençoado nessa noite, em nome de Jesus.